Engolir sêmen faz mal? Pode transmitir doença, Ramon, se eu ingerir o líquidozinho do amor do meu parceiro? O líquido da mulher e do homem, eles são iguais? Essas perguntas pairam no ar. E algumas que se repetem como: pode ferir, machucar a minha boca se eu beber o leitinho do meu parceiro? Tem mesmo como mudar o sabor do sêmen? E por último, eu digo que essas perguntas, elas pairam no ar de muita gente e parecem tabu. Mas milhões de pessoas têm curiosidade e vergonha de fazer essas perguntas. E aí sabe o que acontece? O que é pior? Muita gente aprende sobre sexualidade ouvindo opinião de amigo, vídeos aleatórios aí na internet ou até em rodinhas fazendo piadas. O resultado? Medo, culpa, nojo, insegurança total e muita desinformação. Informação errada. Então hoje eu vou te explicar cientificamente, de forma bem simples, mas direta, papo reto, como o Titi gosta, o que é o sêmen, do que ele é feito, se pode transmitir ou não doenças, se faz mal engolir e o que acontece no seu corpo quando você ingere esse fluido. Qual a diferença entre o líquido masculino e o líquido feminino? Que realmente influencia no cheiro, no sabor desses fluidos. Porque aqui o Titi, ele quer que você aprenda sexualidade saudável, porque sexualidade saudável também é conhecimento. Mas, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber aí os próximos vídeos que a gente vai postar, porque aqui você aprende sexualidade sem terrorismo, sem vulgaridade e sem mentiras. Tudo embasado em ciência e das mais atuais possíveis. Então vamos lá? Vamos esclarecer tudo para você agora. Primeiro ponto, a primeira pergunta que eu quero esclarecer para vocês é: o que é o sêmen, né? O que é esse fluido, o leitinho do amor, como você fala, Ramon? E o primeiro ponto que eu quero que vocês observem é que muita gente acha que o sêmen, ele é só o espermazinho, só os micróbios, os meninos, como eu gosto de falar, né? Não é somente os meninos. O sêmen, ele é um fluido biológico bem mais complexo, bem mais completo. Ele é composto por outros itens, tá? O espermatozoide, ele representa só uma pequena parte do todo. Ele representa só uma pequena parte do volume total que é ejaculado. O restante do composto são líquidos produzidos principalmente por glândulas, né? Pelas vesículas seminais, pela próstata e também pelas glândulas bulbo-uretrais. Ramon, eu preciso saber esses nomes? Não, você não precisa saber desses nomes. Isso aqui é só para te informar que não é só os espermazinhos, como a maioria acha. Ou seja, o corpo masculino, ele cria um fluido pensado biologicamente, primeiro para proteger, nutrir e transportar os espermatozoides. O sêmen, ele possui, anota aí, água, proteínas, frutose, enzimas, sais minerais, né? Zinco, magnésio. Pessoal, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que ele é muito mais completo. Ele não é apenas o esperma, como a maioria das pessoas acham. Inclusive, há indícios, riscos ali, de alguns hormônios em pequenas quantidades. É legal a gente ter esse tipo de informação, não é? Por exemplo, a frutose, o que ela faz, Ramon, nessa composição aí? Serve como energia para os espermatozoides. O zinco, por exemplo, o que ele faz nessa composição aí, Ramon? Ele traz estabilidade e qualidade do sêmen. Agora, de fato, é algo que não é um líquido aleatório. Tem um porquê, tem um pra quê que ele é feito dessa forma. Existe toda uma função biológica neste contexto. Show de bola isso, não é? Não é ao léu, não é, é um líquido que sai ali só por sair. Agora, uma dúvida que muita gente tem é tipo assim: de onde vem esse sêmen, Ramon? Quem produz isso daí?
E a maioria das pessoas acham que é só dos testículos. Beleza, os espermatozoides, eles são produzidos lá nos nossos testículos. Depois, eles ficam armazenados num localzinho que fala assim, ó, epidídimo. Não precisa você decorar esse nome, é só para você ter essa informação. E aí, na ejaculação, eles se misturam aos líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata, como eu disse aí em cima. Aí vai formar o líquido seminal e ele vai sair pela uretra durante o seu orgasmo. Uretra, o canalzinho, essa aberturinha que tem na cabecinha do seu amigãozão aí. Então, esse é o canalzinho da uretra. Então, por isso que o sêmen não vem apenas e só dos testículos. Ele é uma mistura produzida por várias estruturas do sistema reprodutor masculino. Captou a mensagem aí? Show de bola isso, não é verdade? Não é só espermatozoides e não é só produzido pelos testículos o nosso sêmen. Agora, engolir esse sêmen, Ramon, faz mal? Tá. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz, né? Principalmente as mulheres, que ficam com medo ali de beber o líquidozinho do amor, o leitinho do amor dos seus parceiros. Meus irmãos, minhas irmãs, do ponto de vista biológico, o sêmen em si, ele não é considerado tóxico para o sistema digestivo. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês aqui, ó? Em condições saudáveis, presta atenção, em condições saudáveis, ingerir sêmen normalmente não traz problema gastrointestinal em uma pessoa saudável. Porque o estômago, ele possui ácido gástrico e algumas enzimas digestivas que quebram essas proteínas e os componentes do fluido seminal. Então o corpo, ele digere aquilo como qualquer outro material orgânico. Eu vou repetir, não faz mal, pessoas saudáveis, tá? E é quebrado, digerido como qualquer outro alimento orgânico. Mas a grande questão não é o sêmen em si. Existe um problema maior aí. A grande questão aqui são as possíveis infecções escondidas naquele fluido ali. Ramon, peraí, tem infecções? Tem risco? Tá, aqui entra uma informação muito séria que eu preciso falar com vocês. Sim, há riscos de infecções. Ramon, então peraí, Ramon. Você já tá me assustando aí. Não quero fazer terrorismo, eu tô trazendo informações verdadeiras aqui para vocês, tá? Ramon, você tá falando para mim que você pode transmitir doenças? Sim, pode. É para isso que eu quero te alertar, para você ser saudável. O sêmen, ele pode transmitir, sim, ISTs. O que é ISTs, Ramon? Infecções sexualmente transmissíveis. Cita para mim aí, Ramon, algumas que você tá falando. Tá me assustando? Não quero te assustar. Tá, vou citar algumas aqui. HIV pode? Pode. Gonorreia pode? Pode. Clamídia, sífilis, herpes pode. O tão temido HPV. E uma que as pessoas me perguntam muito, a hepatite B também pode ser transmitida e pode estar ali em uma pessoa que não esteja saudável. E muitas vezes a pessoa pode ter uma infecção e ela nem saber que está infeccionada. E esse é o que é o grande problema. Tem homem que não apresenta sintomas nenhum de infecção. A pessoa está infecção e não sabe. Tem mulher que também não sabe. Então, aparência saudável não significa ausência de doenças. Outra informação importante que vocês precisam anotar aí, ó. A boca, ela absorve micro-organismos. Pequeninicos micro-organismos. E aumenta o risco dessa absorção se houver feridinhas, gengivinhas sangrando, né? Provoca muito isso daí. Aftas, que é muito comum. E alguns machucados. As mulheres, principalmente, essas unhas, né? Vai tirar resto de comida da boca, corta a gengiva, machuca. Qualquer cortezinho pode aumentar. Por isso que eu digo que sexualidade responsável não é paranoia, pessoal. Não é blá blá blá, não é mimimi. É consciência. Casais estáveis, com exames em dia, têm uma realidade totalmente diferente
de relações sem conhecimento da saúde sexual do seu parceiro. Essas pessoas que a gente encontra na noite, não sabe de onde que vem, não sabe o histórico de saúde, não sabe como é que se cuida, não sabe a higiene. Então, ciência e responsabilidade, elas caminham juntas para trazer uma vida mais saudável, de maior proteção, de maior prazer para as pessoas. Ramon, você falou aí de ferida na boca, você falou isso aí. Agora, o sêmen, ele é ácido, ele pode trazer feridas para minha boca? Pessoal, o sêmen, ele geralmente, né, ele tem um pH ali que é levemente alcalino. pH é o grau de acidez, tá? Ou seja, o que é esse alcalino, Ramon? Ou seja, né, ele não costuma ser ácido, a ponto de queimar a boca das pessoas. Mas algumas pessoas podem apresentar uma sensibilidade ou reações alérgicas para o problema da ingestão seminal. É raro, Ramon, essas reações alérgicas, é raro a pessoa ter, é raro, mas existe, tem essas pessoas. Ramon, como é que eu identifico? Quais são os sintomas possíveis para isso? Pessoa que tem ardência, coceira, vermelhidão, né, que é a vermelhidão maiorzinha, mais ampla, irritação, podendo trazer até determinados carocinhos. Mas isso não é o comum, não é o que se vê por aí. De novo eu tô falando, eu não quero fazer terrorismo. Eu quero proteger, trazer informação e você faz o que você quiser, tá? Porque na maioria dos casos, quando existe ardência, na maioria dos casos de ardência, o problema pode estar relacionado a outras situações, como o que eu disse em cima. Feridas na boca, alguma infecçãozinha, higiene inadequada, tanto do parceiro quanto da pessoa, da boca ali, né? E alterações do próprio organismo, como a pessoa que tá inflamada, não toma água, não come direito, não dorme. Então, pessoal, o sêmen não corrói, não é ácido para a região da boca. Show de bola? Ramon, e o líquido feminino? Ele é a mesma coisa do líquido masculino? Tá, agora nós vamos esclarecer uma dúvida, né? Que ela é enorme. É a mesma coisa? É o mesmo líquido? Tem a mesma composição? Não. O líquido liberado pela mulher durante a excitação e o orgasmo não é igual ao sêmen masculino. Não é igual. São fluidos, líquidos diferentes. A mulher, ela produz para lubrificação vaginal, normal, corriqueira, do dia a dia. Que ali é umidozinho. Secreções das glândulas de Bartoli, né? Fluidos relacionados à excitação sexual, molha, fica mais encharcadinho ali, preparado ali para fazer o ato. E em algumas mulheres pode ocorrer, eu não gosto muito desse termo, tá, pessoal? Mas pode ocorrer a ejaculação feminina. Por que eu não gosto desse termo? Agora eu explico para vocês. E a lubrificação vaginal, ela tem funções de reduzir atrito durante o ato, reduzir atrito no decorrer do dia, proteger o canal vaginal e facilitar a penetração durante o ato, tá? Então, ela possui composição diferente do sêmen masculino. O sêmen masculino contém espermatozoides e o fluido normalmente, o feminino normalmente não, né? Então, existe uma composição diferente no fluido masculino para proteger, para deixar o ambiente bom para o espermazinho andar, chegar no destino final dele. Ramon, você falou sobre essa ejaculação feminina e você não gosta desse termo. É porque a ciência ainda discute detalhes, mas muitos estudos mostram relação com as glândulas de Skene, que ficam próximas ao canalzinho da uretra. Canal da uretra que pega o xixizinho da bexiga e traz, né, para fora ali. Pessoal, algumas mulheres, elas liberam quantidades maiores de fluidos durante o ápice, durante o orgasmo intenso. Outras mulheres não. E isso não tem relação com ter mais prazer ou menos. Ah, liberou mais fluido, tem mais prazer. Liberou menos fluido, tem menos prazer. Não, não funciona assim. Não é medível dessa forma, tá? Tem mulher que ejacula. Vou colocar esse termo aqui para vocês entenderem, tá? Que tem essa ejaculação, que é essa produção maior de fluidos pelas glândulas de Skene. É só isso, tá bom? Mas eu não gosto de definir dessa forma. Estou trazendo para você elucidar, para você visualizar o trabalho glandular diferenciado. Agora, tem como melhorar o sabor do sêmen? Essa é uma pergunta que eu acredito que seja que eu mais recebo pelas mulheres, né?
Ah, mas eu quero acabar com aquele gosto de que boa do meu parceiro ali. Olha, tem sim, tem como a gente melhorar. Há fatores que influenciam no cheiro, né, no odor ali, inclusive no gosto dos fluidos corporais. Principalmente os hábitos básicos: alimentação, hidratação, não fumar, cigarro influencia demais, né? Não ingerir bebida alcoólica em excesso, ter uma higiene correta. Nós vivemos num país tropical, a gente precisa se higienizar. Medicamentos, tem muitos medicamentos, né, que se a pessoa faz uso contínuo, traz um cheiro diferente. De uma forma geral, a saúde do seu metabolismo, seu corpo funcionar bacana. E para isso, dietas com frutas é bacana, principalmente frutas cítricas e com muita água. Beber mais água durante o dia, se hidratar melhor e ter hábitos mais saudáveis, atividade física, melhor sono, tudo isso, né, costuma deixar o odor menos forte. Agora, já excesso, como eu falei aí, cigarro, álcool, comidas ultraprocessadas, cheias de sal, né? Meu pai do céu, tem gente que não toma banho, tem gente que não se higieniza, tem gente que não usa um produtinho legal e tem gente que não bebe água. Bebe água, deixa o corpo inflamado e corpo inflamado gera um cheirinho indesejado. Tudo isso pode alterar negativamente o cheiro e sabor ali do sêmen. Mas cuidado com promessas, essas promessas absurdas na internet aí que a gente vê. Que promessas são essas? É porque não existe milagre, pessoal. Não existe milagre alimentar que transforme completamente o sabor do sêmen do dia para a noite, da noite para o dia. Ah, tô aqui 3 horas da tarde, eu vou comer uns moranguinhos aqui, uns abacaxizinhos e a coisa vai ficar boa para a noite, vai ficar gostosinho. O corpo humano não funciona assim não. A mudança para isso precisa ser certa, demandar processo, tempo, tá? Para essas coisas acontecerem. Não é do dia para a noite assim não. Combinado? Show de bola? Que na internet fala, né? Ah, faz isso que a noite vai... Não, não é bem assim não, tá? Agora, uma coisa importante que eu preciso alertar vocês aqui, ó. Sexualidade madura, ela exige muito diálogo, obviamente higiene, responsabilidade, cada um cuidar do seu, e respeitar o espaço do outro, a saúde do outro. Muita gente pratica atos íntimos por aí sem nunca conversar sobre saúde sexual. Pessoa tem 20 anos que não vai no médico fazer um exame. Prevenção, então, não sabe nem o que é isso. A pessoa não tem transparência nem com a saúde dela, imagina com a saúde das outras pessoas, né? Isso é irresponsabilidade, pessoal. E depois vivem relações cheias de medo, né? Insegurança, porque não sabe o que está acontecendo, não sabe quem que veio, o que foi. Cheia de desinformação. Ah, faz isso que vai melhorar, faz isso que vai. Pessoal, conhecimento sexual não serve para vulgarizar, para banalizar ninguém. Educação sexual, conhecimento nessa área serve para proteger, orientar a pessoa, para evitar assim, traumas, né? A gente fica traumatizado com essas coisas, né? Serve para quê? Para melhorar as relações, melhorar os relacionamentos. Quanto mais informação correta que vai, né, existir dentro de um casal, menor é o espaço para gerar medo, vergonha e mentiras. Porque eu vejo muito casal que não sabe se o outro é quem trouxe o problema, o que está fazendo, como é que está se higienizando, como é que está se cuidando e vive de mentiras. Agora, se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a entender um assunto meio complexo, né? Comenta aqui embaixo assim para mim assim, ó. Conhecimento é liberdade. E também compartilhe esse vídeo aí com alguém que precisa ouvir essa informação, que é uma informação séria, mas informação sem tabu e sem terrorismo. E outra, vou te lembrar aqui, ó, se inscreve no canal aí, ajuda o Titi a crescer e a melhorar a vida de mais pessoas, tá bom? Mas da forma que eu gosto, com ciência, de forma clara, com muita responsabilidade naquilo que a gente fala aqui. E eu quero te lembrar que o problema nunca foi falar sobre sexualidade. O grande problema sempre foi aprender errado sobre ela. Show de bola? Pessoal, ó, fico por aqui, como sempre fico, desejando que do lado daí vocês formem família, lute por ela incansavelmente, porque de cá nós amamos casais felizes. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.